O filme se inicia em Marte, o planeta vermelho. Logo, somos levados para dentro de uma cidade marciana, onde a vida parece correr num ritmo próprio. Num bar local, meio que perdido nos seus pensamentos e na sua bebida, tá o Alec. Ele não é só mais um rosto na multidão. Alec tem uma história que, de algum modo, todo mundo conhece, mas ninguém realmente entende. Enquanto ele tenta se esconder no fundo do copo, a TV do bar está passando um programa que fala sobre Marte como se fosse um velho conhecido, destacando 2 dias que mudaram tudo, quando a Terra colocou sua bandeira ali e quando teve que engolir o orgulho e sair. Já fazem 25 anos que Marte se livrou da força de defesa da Terra, mas para Alec, isso parece mais uma memória amarga do que uma vitória. Enquanto Alec tenta se esconder no fundo do seu copo, a vida parece querer puxá-lo de volta. Um sujeito ao lado dele, depois de reconhecer Alec da TV, resolve fazer a boa ação do dia e oferece uma bebida. Mas Alec, talvez cansado de tanto bom samaritano ou simplesmente querendo ficar na sua, escolhe jogar a bebida no chão, numa clara mensagem de "me deixe em paz". Claro, isso não acaba bem, e o que era para ser um gesto amigável vira uma briga de bar daquelas que a gente só vê em filme. E quem aparece para apagar o incêndio? Jake, o filho do Alec, junto com um policial. Jake, que deveria estar mais preocupado em manter a ordem, não consegue ficar de braços cruzados e entra na briga para defender o pai. O resultado? Alec acaba preso, cortesia do próprio filho, por causar tumulto e beber demais. No dia seguinte, com a poeira da confusão já baixada, Jake leva Alec para casa, numa cena que fala mais do silêncio entre eles do que qualquer conversa poderia. É visível o desconforto de Jake ao ver o pai se afundando na bebida, como se aquele fosse o único amigo que Alec achava que ainda tinha. Mas a vida não dá trégua, e logo Jake se vê num novo desafio. Uma nave da Terra foi destruída e está prestes a cair em Marte. A missão? Ir até a Zona Profunda, um lugar que já é problema sem ter naves caindo do céu, e tentar recuperar o que sobrou da nave. Jake, liderando a equipe, tem ao seu lado Tess, uma especialista da Terra que mostra que o espaço entre Marte e Terra pode ser mais do que apenas físico. A missão se complica quando eles encontram sinais de vida na nave. Jake e Tess, seguindo um sinal misterioso, dão de cara com pessoas vestidas de branco, num momento que faz o tempo parar para Jake. Ao reconhecer sua irmã, que ele pensava estar perdida para sempre, entre os estranhos, toda a missão, todo o treinamento, parece pequeno perto da surpresa e do choque dessa descoberta. De volta à base, o relato de Jake sobre o reencontro inesperado muda o jogo. O capitão, percebendo a gravidade da situação, não perde tempo e liga para Alec, trazendo o passado de volta de uma forma que ninguém esperava. Alec encontrou Jake num boteco e, num apelo desesperado, pediu para ele largar mão dessa caça sem fim, contando que sua irmã já tinha partido dessa para uma melhor, antes de ir embora. Jake, mordido pela curiosidade, resolve voltar para a espaçonave para encontrar por mais informações. Porém, Tess, que não é de ficar por fora, sacou o plano dele e quis entrar na jogada. Ela então disse que a nave ainda tinha muito segredo para contar e que o pessoal só tinha levado um cilindro de lá, deixando no ar que tinha muito mais nessa história para descobrir. Depois de um bom tempo, Jake deixou Tess convencê-lo, especialmente quando ela disse que sabia onde os tais de branco se escondiam, e topou levá-la junto. Só que no meio do caminho, Jake decidiu que era melhor sozinho e deu um jeito de Tess ser recolhida pela estação, ejetando o assento dela, e disse que contatou a estação e eles iriam buscá-la na cidade. Ben, por outro lado, foi falar com Alec, avisando que o filho tinha ido atrás da irmã e dos misteriosos trajados de branco. Ben até que tentou acreditar na história de Jake, mas Alec estava convicto de que os saqueadores tinham dado cabo da sua esposa, achando que ela tinha traído a causa deles. Jake, então, aterrissa sua navezinha num canto esquecido perto do território dos saqueadores, buscando um lugar para se esconder do frio da noite. Montou sua barraca e, quando estava se ajeitando para dormir, foi surpreendido por 2 saqueadores, Corvallis e Léo, o sobrinho dele. Depois de trocarem uma ideia e Jake contar que sua mãe era uma saqueadora, ele o saudou do jeito tradicional deles, o que deu uma acalmada nos ânimos. Durante um papo com Corvallis, Jake contou que estava a caminho de Asimov atrás de algo que tinha perdido.
No dia seguinte, Corvallis deu uma força para o Jake chegar em Azimuth, uma cidade famosa pela bagunça e criminalidade. Lá, Jake acabou num bar, onde pagou para o barman falar sobre alguém com muitos contatos. Enquanto esperava, levou um susto com uma arma na nuca, segurada por Tess. Ela queria saber por que ele tinha fugido, e explicou que tinha ligado os pontos sobre a importância do cilindro que os de branco tinham levado, dizendo que era um troço que a EDF usava para fazer funcionar todas as suas máquinas e armas. Tess deixou claro que tinha mais coisa em jogo do que só achar a irmã dele. Jake, por sua vez, disse que só queria encontrar a irmã, se sentindo culpado por ter deixado ela para trás. Logo depois, o tal de Gorgon, que Jake estava no aguardo, apareceu, querendo saber do que se tratava. Jake perguntou se Gorgon tinha vendido armas para uns soldados todos de branco, e o cara confirmou. Jake então jogou a real, dizendo que caras como Gorgon costumam colocar rastreadores nos seus produtos para saber onde eles vão parar, uma coisa que Gorgon teve que admitir. Quando Jake pediu as coordenadas, Gorgon veio com um preço nas alturas que Jake não tinha como cobrir. Jake tentou dar uma de durão com o Gorgon, mas a aparição de uma galera de soldados mostrou que o cara tinha uma segurança de respeito. Meio sem saída, Jake recuou, mas aí Tess chegou com a novidade que tinha dado um jeitinho no dispositivo e pegado os códigos que podiam levar eles até os tais soldados de branco. Na saída da cidade, eles deram de cara com Corvallis e o sobrinho levando a pior numa confusão e entraram na briga para ajudar, o que fez Corvallis ficar agradecido. Depois da despedida, Jake e Tess saem da cidade. Alec, desesperado, foi atrás da matriarca dos saqueadores, tentando salvar o filho. Mesmo sabendo que a pena por invadir o território alheio era a morte, a matriarca deu aquela olhada de pena para ele, dizendo que mal reconhecia o homem que já foi um líder para eles. Por mais que Alec tenha se esforçado nos apelos, a matriarca deixou claro que não podia fazer nada por Jake e desliga repentinamente. Num lugar escondido, Tess e Jake seguiram o sinal até uma fenda que dava para uma visão de cair o queixo, uma mega instalação cheia de tecnologia avançada. Jake foi investigar enquanto Tess ficou de olho na saída. Ele logo viu que era coisa da EDF e ficou de tocaia até ver a irmã, seguindo ela até o quarto dela. A surpresa dela foi grande ao ver um estranho, mas parou quando o reconheceu. Só que antes deles conseguirem se entender, o namorado dela apareceu, precisando de uma mão. Tess até tentou ajudar, falando que Jake poderia ser irmão dela, mas acabaram os dois presos. Jake ficou em choque quando viu Tess na mesma cela. Enquanto isso, o comandante Stoller, o mesmo que sequestrou Lyra, estava lá falando com ela depois dela querer saber a real. A vida inteira ela pensou que o irmão tinha morrido, e agora, descobrindo que ele estava vivo, começou a desconfiar que tinha sido enganada. Stoller confessou para o Adam, seu chefe, que eles tiveram que recrutar gente durante uma epidemia de cólera e que Lyra, mesmo não sendo a única, foi um alvo específico por causa de uma vingança contra Alec. Lyra foi tentar falar com seu irmão Jake na cela, dizendo que não lembrava da família. Jake tentou explicar que quem ela achava que tinha salvado ela, na verdade, tinha destruído a família deles, quando eles entraram em sua casa e mataram sua mãe e a levaram como cativa. Lyra não quis ouvir, chamando ele de mentiroso. Ela então troca algumas palavras com Adam sobre os últimos acontecimentos, mas ele opta por não revelar o que o comandante tinha dito a ele durante o tempo na prisão. Jake e Tess elaboram um plano para escapar, mas são surpreendidos por Lyra e seus soldados, quando já estavam começando a acreditar que escapariam da prisão. Repentinamente, Corvallis e Léo aparecem, seguindo seus rastros na tentativa de ajudar na fuga. No meio da confusão, Tess levou um tiro tentando proteger Jake. Eles conseguiram levar ela para o telhado e pegaram um jato para fugir. Enquanto voavam, viram uma nave gigantesca saindo do chão, fazendo eles sacarem a parada do cilindro roubado. A gigantesca nave partiu para o ataque contra a cidade da facção vermelha, espalhando um rastro de caos pela base. Lyra, testemunhando a destruição causada por seu próprio povo, começa a ter vislumbres de memória, revivendo momentos com seus pais e as brincadeiras de infância. Quando Jake chega à colônia, percebe que já é tarde, os estragos estão feitos e o conselho já está culpando os saqueadores pela confusão.
O Conselho, sem perder tempo, declara guerra, mandando seu exército cair de peso sobre os saqueadores. Jake tenta, sem sucesso, mudar a cabeça do Conselho e acaba sendo marcado como traidor, sendo preso na hora. Quando Alec vai visitá-lo, Jake desabafa tudo o que descobriu, inclusive o encontro com Lyra. Alec, colocando fé no filho, arma um plano de fuga com Corvallis e Léo, surrupiando uma nave da colônia e zarpando rumo à nave da facção branca. Lá, Jake e o grupo dão de cara com Stoller, tentando dar cabo de Lyra. E aí, tá gostando desse resumo? Comente Big Filmes pra gente saber que você realmente gostou e acompanhou até o finalzinho. Agora vamos continuar. O embate é feroz, mas Jake e Lyra, juntos, conseguem dar uma lição no Stoller, saindo vitoriosos depois de uma luta acirrada. Eles conseguem se safar da nave e se encontram com Alec, que os conduz em segurança. Porém, a tranquilidade é curta. Um míssil da nave branca atinge a deles, forçando uma aterrissagem de emergência. Alec tem um reencontro emocionante com Lyra, com direito a lágrimas de felicidade. Ao deixarem a nave, o perigo volta a rondar quando percebem a nave branca mirando na máquina de terraformação. Sem pensar duas vezes, Alec toma uma decisão corajosa e pilota sua nave direto contra a ameaça, preparado para o sacrifício. O choque entre as naves ilumina o céu numa explosão ofuscante, marcando o ato heróico de Alec, que fica gravado na memória de todos, eternizando sua bravura. Após o ocorrido, as facções vermelha e dos saqueadores decidem enterrar as diferenças, unindo-se numa única força. Depois da cerimônia de união, Jake leva Lyra para a casa onde cresceram, envolvendo-a numa onda de emoções e memórias. E é assim que a história se encerra, deixando um legado de união e coragem.